nasceu no interior do Paraná, mas o Rio Grande do Sul lhe adotou. Não só isso, ele adotou o Rio Grande do Sul. E tudo isso para construir uma carreira de delegado de polícia. Ele não é um delegado que aparece ou que todos os momentos fica dando pitacos, como hoje em dia se tornou popular no Brasil. Né? Magistrados, delegados, autoridades, sempre tendo que falar sobre os assuntos. Não. Ele tem uma proposição: trabalhar. E faz isso desde que chegou ao solo gaúcho, lá na delegacia da Encruzilhada do Sul, depois Viamão e agora comandando o Departamento de Crimes Digitais. Uma febre da antilegalidade hoje, se assim podemos dizer. Alô, amigos, boa noite. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma história que eu acho que você vai gostar, porque ela tem tudo a ver, acima de tudo, com quem sempre se desafiou e superou os desafios. João Vitor Herédia, delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dudu. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Sempre acompanho o seu trabalho já faz tempo, desde que eu vim para cá. Já acompanhava parte de notícias, enfim. Então, para mim é um prazer estar contando um pouco da minha história aqui, tentar motivar as pessoas e contar um pouquinho também do que eu passei aqui no Rio Grande do Sul. Prazer é todo meu te receber, meu amigo. Muito obrigado. Muito legal mesmo poder contar com a tua presença aqui, porque, como eu falei, o João... quantos anos tu tens? Hoje eu tenho 31. 31 anos, eu sou 10 anos mais jovem. Ele tem uma história particular, muito legal, porque eu brinquei no início do programa que hoje em dia muito se vê delegados, magistrados, né, fazendo o seu trabalho e também muitas vezes comentando sobre temas político-partidários, né, e depois se tornando políticos também. Mas o João... pelo conhecimento que eu tenho dele e pelo trabalho que eu acompanho dele, que não é de hoje, eu percebi que realmente existe uma coisa diferente. É um delegado de polícia que cumpre a liturgia do cargo de ser um delegado de polícia. Não estou aqui puxando teu saco, estou só falando que realmente eu percebo. Porque um delegado que começa lá em Encruzilhada do Sul, no interior, quando passa no concurso, e chega à posição que está hoje, eu acho que isso é resultado desse trabalho que tu vem realizando na Polícia Civil e inovando, trazendo o diferente, trazendo uma polícia cada vez mais presente na vida das pessoas e também solucionando o problema delas. Com certeza. Isso é uma filosofia que eu tenho de vida. Eu sou um pouco mais reservado no que tange ao meu trabalho. Isso é uma coisa que eu prego nas minhas redes sociais, enfim, a parte de autoridade. Eu gosto mais de falar da parte de estudos, né, de metodologias de estudo. Gosto de falar muito de operações especiais, doutrina militar, que é uma coisa que eu gosto bastante de estudar também. A parte de comentários políticos, enfim, eu entendo que é necessário para chegar... Hoje as redes sociais elas chegam a um sem número de pessoas, né? Então tem muita gente que opta por seguir esse caminho. Não é o meu perfil, eu gosto mais de falar um pouco da minha trajetória, motivar. A gente sabe, o caminho dos concursos é um caminho árduo, de muita solidão. Então eu gosto de tentar compartilhar um pouco do que eu vivi nas minhas redes sociais para tentar motivar as pessoas que estão nesse caminho do mundo dos concursos, aí, que é uma coisa que eu prefiro seguir essa linha um pouco mais reservada, na neurociência, estudos, enfim, e deixar a política um pouquinho de lado. João, tu nasceu em Corintiano? Não, eu sou corintiano, né? Então peraí, então eu acabo de receber uma informação e gostaria de mencionar porque no roteiro, na informação que eu recebi, a informação que o senhor nasceu na cidade de Corintiano. Eu fiquei pensando, mas que cidade é essa? É quase isso. Corinthians é uma grande parte da minha vida, mas não chega a ser a cidade que eu nasci. Foi ótimo. Tem aqui um Colorado ultra doente e tá aqui um corintiano ultra doente. Essa é a informação. Não. O Corinthians é uma grande parte da minha vida. Assim, eu sou muito fanático. Isso é um bom corte, viu, Corrales? Mas não chega Foi tu que escreveu isso aí. Mas não chega a ser a cidade que eu nasci. Teria o maior orgulho, porque o Corinthians é uma religião pra mim. Você nasceu em Paranavaí, isso? Em Paranavaí, exatamente. Paranavaí, interior do Paraná. Pertinho de Maringá? Exatamente. Do lado de Sarandi. Exatamente. Do lado de Sarandi, Maringá, Londrina, região muito boa. Tenho muita saudade de lá, a região que eu nasci e fui criado lá, só mudei de lá realmente para vir para o Rio Grande do Sul quando eu passei no concurso. Então, tenho muito orgulho de onde eu vim ali. Tem bastante gente de lá também que me acompanha, que se inspira. Tem muita faculdade de Direito lá também, pessoal que estuda para concurso. Então, gosto de compartilhar isso com eles também. Vem cá, João. E desde piá,
Tu sonha em ser delegado de polícia? Tu sonha em ser policial? Ou como é que funcionava na infância o sonho de ser gente grande? O que era o sonho do João? Cara, meu sonho era ser jogador de futebol. Ah, do Corinthians? Do Corinthians, cara. Mas... Você era do Palmeiras. Não, jamais. Deus é livre. Mas, enfim, eu nunca pensei em ser policial, cara. Não tinha ninguém na minha família que era policial. A família era formada por advogados, basicamente, né? Advogados, dentistas, enfim. Então, eu nunca fui um cara que vi na polícia, assim, um sonho de vida, mas quando eu descobri, no primeiro ano da faculdade de Direito, que eu descobri a carreira de delegado de polícia, foi paixão à primeira vista, assim, amor à primeira vista. Eu falei, cara, eu tinha uma certeza muito grande. A hora que eu olhei, eu descobri o que o delegado de polícia fazia, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida e não tem nada que vai me tirar isso. Então, o pessoal falava muito, você estuda tanto, vai estudar para juiz, para promotor, para procurador. Eu quero ser delegado de polícia, eu quero unir o direito, que era uma coisa que eu gostava realmente, com a polícia, que é uma coisa que eu descobri que eu amava, que eu era apaixonado, tanto que eu tenho tatuagem até hoje, enfim, porque realmente é uma paixão muito grande o mundo policial, o mundo operacional, e eu unir isso ao direito, só conseguiria fazer isso a partir de ser delegado de polícia. A única carreira que eu consigo unir polícia e direito, que são duas paixões, seria no cargo de delegado. Então, quando eu descobri, no primeiro ano da faculdade, aí eu dediquei toda a minha vida, eu dormia e acordava pensando em ser delegado de polícia. E aí comecei a estudar e cheguei no meu primeiro ano depois de formado, foi quando eu passei nos concursos de delegado. Que legal. E aí chegou no Rio Grande? Cheguei no Rio Grande do Sul. Fui aprovado em São Paulo também, aprovado no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em outros concursos também. E aí optei pelo Rio Grande do Sul. Mas deixou a terra do Corinthians, assim? Deixei, cara. Lá tinha alguns problemas, enfim, a questão remuneratória não era tão boa, ainda não é até hoje, enfim. Então, delegado é uma carreira que ela corre muito risco, ela tem muita responsabilidade, porque é uma carreira que ela tem poder de decisão, né? Então, a nossa decisão ali no momento de flagrante, por exemplo, ela determina se aquela pessoa vai ficar presa por um grande tempo ali ou se ela vai ficar solta. E isso vai impactar muito negativamente a vida dela. Então, tem que ter muita responsabilidade. A carreira de delegado, ela demanda muita responsabilidade. Então, eu acredito que a remuneração também ela tem muito a ver com isso, né? Então, eu acreditava que no Rio Grande do Sul teria uma remuneração um pouco mais, ainda acredito que não é o ideal ainda, mas é uma remuneração um pouco mais justa do que era em São Paulo, então optei por vir para cá. E aí tu começaste aqui, como eu bem disse, lá na Encruzilhada. Exatamente. Vim para Porto Alegre, a gente tem 6 meses de formação na Academia de Polícia, que é aqui em Porto Alegre, né? Então fiquei 6 meses aqui, quando eu conheci o estado do Rio Grande do Sul de fato, mas aí fui para Encruzilhada do Sul, escolhi ali durante a Academia de Polícia, tinha algumas outras opções, escolhi Encruzilhada por ser mais perto de Porto Alegre. Então, imagina as outras opções, se Encruzilhada era mais perto, as outras opções não eram tão atrativas, né? E aí fui para Encruzilhada do Sul e ali eu aprendi a ser polícia, porque eu tinha uma delegacia com mais 3 mulheres, né? Então éramos uma equipe de 4 e nós fazíamos absolutamente tudo. Tudo. Desde receber, atender as pessoas, desde registrar ocorrência, fazer flagrante, cumprir mandados no interior. O município de Encruzilhada é muito grande. Muito grande. Então tem um interior gigantesco. A gente andava 50, 60 quilômetros de estrada de terra, né? Estrada de chão, batido. Então ali eu aprendi tudo, quase tudo que eu sei na polícia, eu aprendi nesse 1 ano de Encruzilhada do Sul. Então foi bem uma experiência muito engrandecedora, que eu tenho muito orgulho, assim. Hoje eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha de ir para Encruzilhada. E ali tu correu algum risco como delegado? Bastante, cara. Ali, como a gente fazia tudo, né? E eu cheguei com aquele ímpeto. Era meu grande sonho, cara. Eu dormia e acordava pensando em ser delegado de polícia, pensando em ser polícia. Então, eu fiz muito treinamento, eu busquei muito treinamento fora. Inclusive, enquanto eu estava na academia de polícia, agora já sou estável, eu posso falar, né? Enquanto eu estava na academia de polícia, dava final de semana, viajava para fora, assim, para fazer cursos em outros estados, até cursos operacionais, enfim, porque eu queria sair da academia pronto para trabalhar. E eu cheguei em Encruzilhada com esse ímpeto muito forte de ser policial mesmo. Então a gente entrava em casa e cumpria mandado e abordava, passava madrugada na rua. Então ali a gente viveu muitas coisas ali, já fomos recebidos a tiro, enfim. Então ali eu vivi muita coisa, depois eu continuei vivendo isso, né? Não no mesmo volume, porque quando eu vim para Porto Alegre, para Viamão, a gente já tem uma equipe maior para conseguir trabalhar. Então, eu conseguia descentralizar um pouco o trabalho. Mas em Encruzilhada eu fazia tudo. Então, a gente acabou passando por vários momentos ali que me enriqueceram muito como policial, né? Não só como pessoa, mas como policial. Que massa. Isso deve ser um desafio interessante, hein? Eu sempre digo que as nossas carreiras, né, tanto jornalista como delegado, têm uma proximidade, né? Porque muitas vezes vocês são fontes, assim. Eu também já participei de algumas operações policiais e realmente eu imagino que se aqui na região metropolitana já é um desafio muitas vezes fazer uma operação, imagino na Encruzilhada do Sul, onde a estrutura é menor, onde a infraestrutura é menor. Imagino que tenha realmente sido um desafio... Com certeza.
que te trouxe robustez. Com certeza. Recursos materiais e humanos eram muito escassos, mas eu, como eu estava te falando antes da gente começar, né? Eu investi do meu dinheiro uma GoPro e eu coloquei no meu colete, tenho até hoje. Isso é uma pergunta boa. Uhum. Que história é essa de um delegado de polícia com uma GoPro filmando tudo que fazia e um Pois é. sucesso nacional com essas imagens? Pois é, então, aí quando eu estava em encruzilhada a gente trabalhava muito, mas eu percebia que a imprensa não dava tanta atenção quando é só uma parte escrita, uma imagem que não é tão boa, enfim, a imprensa não tem material para divulgar isso, né? Aí eu falei com meu pai ali, meu pai tem uma loja de eletrônicos na fronteira, enfim. Aí eu falei com ele, me manda uma GoPro, que eu tô precisando de uma GoPro, eu te pago aqui e tal, ele me mandou. E aí coloquei a GoPro no meu colete, investi do meu dinheiro ali, coloquei e comecei a filmar tudo que a gente fazia, qualquer mandado que a gente saía pra rua pra cumprir, eu filmava na minha GoPro e comecei a divulgar isso pra imprensa, e deu uma repercussão muito, muito alta. Toda operação que a gente fazia, por mais simples que fosse, como tinha imagem muito boa pela GoPro, a imprensa comprava entre aspas, né? Ela consumia muito isso e repassava. Comprava ideia. Comprava ideia, exatamente. E aí eu consegui divulgar o trabalho, me deu uma notoriedade ali em âmbito estadual, tanto que eu consegui vir muito, muito cedo ali, com menos de um ano de polícia, eu consegui vir para a metropolitana ali, em razão do trabalho que o pessoal já estava começando a me conhecer. E hoje, curiosamente, eu trabalho muito com isso também, através da internet, enfim, gosto de divulgar bastante as operações, enfim, fazer vídeos e tal, para motivar o pessoal e também eles entenderem um pouco como que funciona a carreira policial na prática, porque na teoria é muito bonito, mas na prática a gente também tem muita dificuldade e eu gosto de passar isso para o pessoal também. O delegado disse que acompanha o Dudu News e eu quero trazer aqui um ponto sobre o que ele disse. Bem interessante, porque eu acho que é o momento oportuno para eu falar isso. Nós temos os nossos padrões editoriais, é evidente, né? Então, quando uma matéria é tirada do ar, é porque ela não segue um padrão editorial, e isso raramente aconteceu. Aconteceu uma vez numa situação em que foi citado um nome errado em uma reportagem, raramente, assim, no nosso histórico, eu acho que não chegam a 10 reportagens que foram tiradas do ar por um erro que realmente era um erro jornalístico, né? Agora, não importa se a gente sofre uma pressão daqui, dali, nunca de minha parte foi autorizado retirar uma matéria do ar. Agora, eu sou um cara muito chato para conteúdo. O Corrales sabe, eu sou o cara mais cri-cri de todos com duas coisas. Especialmente, no top 5. O título e a foto. O título e o vídeo. Porque eu acho que as pessoas, elas têm uma tendência de consumo, né, a partir dos conteúdos que ali são veiculados. E quando entra uma foto horrorosa, pode tirar do ar. Não vai ficar no ar. Isso polícia apreende 5 quilos de maconha em Novo Hamburgo. Aí tem uma foto assim, o título tá em cima dos tabletes de maconha e a foto não aparece nada. As pessoas não gostam disso. Tá? Então eu insisto muito com a brigada, insisto muito com a polícia. Vocês têm que fazer vídeos legais, né? Fotos de qualidade, porque as pessoas têm que entender o trabalho de vocês. E muitas vezes com uma foto que não aparece nada, ninguém vai entender. Com certeza. Então eu achei muito interessante esse ponto que tu trouxe, porque a imprensa, ela necessita de boas imagens, de bons vídeos, né? De materiais, de conteúdos que realmente se conectem com o seu público. Isso os órgãos de segurança pública têm evoluído bastante. Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil tem trabalhado. É claro que não tem recursos materiais e humanos ainda para produzir um conteúdo de ainda mais qualidade, mas a gente tenta também, dentro do nosso departamento, que é o círculo que a gente consegue ter influência, né, ter controle ali, a gente preza muito pela qualidade das imagens e do release. Verdade. A gente não faz uma operação sem um release totalmente detalhado, com imagens tanto da investigação quanto do dia do cumprimento do mandado, e a gente divulga isso para a imprensa no dia da operação ali, visando, porque a gente sabe que a imprensa, e para nós é muito bom também que a imprensa divulgue o nosso trabalho, porque o trabalho da Polícia Civil, diferente da Brigada Militar, por exemplo, que faz um trabalho excelente, mas o trabalho da Brigada Militar aparece, né? É um policiamento ostensivo, é um policiamento que aparece. Então, o cidadão, ele percebe que a brigada está na rua a partir da viatura passando, giroflex ligado, e a Polícia Civil ela trabalha com investigação. Então, o nosso dia a dia não aparece na mídia, dá a sensação para muitas pessoas que a Polícia Civil não trabalha, mas é porque a natureza do nosso trabalho é de polícia investigativa. Então, o dia da operação é o momento da gente ter a ostensividade que vai mostrar para a população o trabalho da Polícia Civil. Porque o resto fica por baixo dos panos. Então, por isso que é muito importante a gente saber usar, entre aspas, a imprensa do nosso lado para divulgar a qualidade do nosso trabalho também. Exatamente. Então, isso é muito importante. E saiba que eu acho que não somente eu, mas como a imprensa do Rio Grande do Sul, a imprensa brasileira é muito grata com pessoas que entendem isso, entende? Porque a gente quer entregar o melhor conteúdo para as pessoas, e quando a gente não tem uma imagem legal, uma informação legal de uma parte, mas de outra parte temos uma imagem excelente, um texto excelente, com certeza facilita muito o trabalho e torna muito mais conectado e eficiente para quem está vendo, para quem está consumindo aquele conteúdo. Mas
Doutor João, saímos lá de Encruzilhada, fomos para Viamão, Perfeito. e aí de Viamão partimos para um desafio Uhum. no DEIC, Isso, no DEIC, na Delegacia de Roubo de Veículos. roubo de veículos. Isso, um desafio muito grande. Porto Alegre já sofreu muito, né? Hoje em dia não tem a mesma proporção de roubo de veículos que tinha antes, mas é um trabalho muito difícil, porque a Delegacia de Roubo de Veículos do DEIC pega todos os roubos e furtos de veículo de Porto Alegre. Então o volume é grande, apesar de não ser igual, já foi antigamente, mas o volume é grande. Fiquei 1 ano e meio ali. E aí depois a gente começou esse novo desafio no Departamento de Crimes Cibernéticos, né? Na minha delegacia, a Delegacia de Crimes Patrimoniais, e que a gente investiga esses estelionatos, golpes. A gente trabalhou muito na enchente, relativo a golpes que tinham, usando a enchente para arrecadar valores ilícitos ali. Então, ali foi um embrião que nasceu do que hoje é o Departamento de Crimes Cibernéticos, que faz um trabalho aí com mais de 100 prisões preventivas em 1 ano já. E os golpes virtuais vêm crescendo demais. Com certeza. É o maior problema de segurança pública que a gente tem hoje. Com certeza é um desafio, porque a criminalidade ela evolui junto com a sociedade, mas numa velocidade muito maior do que evolui o aparato da polícia, o que evolui o aparato do Estado para reprimir. Então a gente tem que se desdobrar, cada policial, cada delegado, cada agente tem que se desdobrar em 2 ou 3 para conseguir reprimir à altura essa prática delitiva, mas graças a Deus no nosso departamento de crimes cibernéticos, que é um departamento especializado, então pega casos de alta lesividade, alta complexidade, enfim, a gente tem conseguido dar uma resposta à altura. Já são mais de 28, 29 operações em 1 ano, o departamento foi criado em abril do ano passado. Então foram mais de 28 operações, mais de 100 prisões preventivas. Só na nossa delegacia foram mais de 1.000 medidas cautelares cumpridas. Nossa. Então é muita coisa que dentro da nossa, como eu falei, né, do meu círculo de influência, ali, do nosso círculo de influência, a gente tem conseguido dar uma resposta à altura, mas infelizmente é um problema de segurança pública nacional, né? E tu mencionaste que vai muito para fora do estado, né? Porque é com certeza a base de quem é golpista. Os golpistas muito estão fora do Rio Grande e passando o golpe nos gaúchos. Como é que funciona uma operação como essa? Como é que funciona a estrutura de investigar, montar a operação e de manhã cedo partir rumo ao resultado que é o fim desses golpes, que é a prisão desses criminosos? O nosso departamento ele fica centralizado com fraudes eletrônicas de alta complexidade e alta lesividade. Então não são todos os estelionatos que chegam para nós, só casos de quem tem envolvimento de organização criminosa, enfim, casos maiores, digamos assim. A gente tem uma equipe de policiais especialista nesse tipo de investigação tecnológica, então os agentes ali são especialistas, sabem muito dessa temática. Quando chega a ocorrência para nós, é registrada por uma vítima gaúcha, então a atribuição para a investigação do estelionato é sempre pelo domicílio da vítima, então a gente recebe vítimas gaúchas sempre. Só que quando a gente começa a investigação tecnológica ali, se passam meses às vezes, a gente percebe que os autores de fato, ou os beneficiários dos valores ali, normalmente 99% dos casos estão fora do estado. E a gente tem que organizar toda uma logística, fazer contato com a polícia desse estado, enfim, organizar, montar uma operação, fazer todo o perfilamento dos alvos, se são alvos de risco ou não, enfim. Então a gente monta toda uma operação interestadual para a gente conseguir chegar no dia lá e, de fato, dar cumprimento aos mandados de busca e de prisão. Demanda uma logística muito grande, com a participação da Polícia Civil na sua chefia, departamento de administração para compra de passagens, enfim. Então, demanda uma logística muito grande, é um desafio bem grande, mas que a gente precisa fazer isso para conseguir mostrar. E o que a gente tem observado, os próprios estelionatários, ali, os próprios criminosos, eles têm nos falado isso nas operações. A gente percebe quando a vítima é do Rio Grande do Sul, sempre vocês vão atrás, sempre vocês pegam. Então, no mundo deles, que é o mundo do black ali, né, eles falam que é roda o black, né, que é divulgação de página falsa, enfim, que é o estelionato, basicamente, que a gente vê nas redes sociais, enfim, aquele e-mail que chega para nós, aquele anúncio falso, o estelionato tradicional por redes sociais. Eles falam que é rodar o black. Então, a gente percebe que eles já falam para nós, quando é vítima do Rio Grande do Sul, a gente devolve, a gente dá um jeito, porque a gente sabe que vocês vão chegar. E a gente realmente tem conseguido chegar bem... já são mais de 100 prisões preventivas cumpridas, né? Então, em 1 ano, prisão preventiva demanda investigação, é difícil de conseguir num crime sem violência, e já são mais de 100 em 1 ano. Então, é um resultado, assim, que a gente só vai perceber quando a gente estiver de fora, porque realmente é um resultado muito proveitoso. Depois dessa operação da Polícia Federal, há alguns dias que prendeu 2 MCs, dono de uma página de fofocas, e por aí vai, a gente percebe que o crime organizado está chegando também nos golpes, até para lavar o seu dinheiro, ou sei lá, com qual outra condicionante que essas organizações criminosas estão chegando. E o senhor percebe isso, que o crime organizado está presente também nos golpes virtuais? Com certeza. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime virtual e o furto de celulares foram a maior fonte de renda do crime organizado nos últimos anos. Então, em comparação com o tráfico de cocaína, por exemplo, os números são 10 vezes maiores. Então, o crime organizado nos últimos 3 anos, se eu não estiver enganado, arrecadou mais 3
10 vezes mais, se eu não estiver enganado, com crimes virtuais e furto de celulares, que na verdade é uma porta de entrada para o crime virtual, né? Então o cara furta o celular para invadir a conta bancária e conseguir transferência de valores ali. Crimes virtuais e furtos celulares geraram para o crime organizado muito mais, 10 vezes mais do que o tráfico de cocaína, por exemplo, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, hoje, o crime organizado ele tem tido várias ramificações em outras atividades, contrabando de agrotóxicos, contrabando de cigarros, não fica mais só no tráfico de drogas, né? Então, o crime organizado ele tem percebido a importância, entre aspas, do crime virtual para geração de lucro. É um crime que a pena ainda é baixa, apesar de ter tido alguns aumentos, mas ainda é baixa. O indivíduo se expõe muito menos, porque ele consegue ali várias camadas de mascaramento, enfim, ele consegue se expor muito menos e o lucro é muito grande. Então, eles têm percebido a importância disso e têm dado um foco muito grande ali para a prática de crimes virtuais, para arrecadar valores ilícitos, para que esses valores acabam financiando outras atividades, como a compra de armamento, a compra de drogas, enfim, e corrupção também, não dá para negar, enfim. Então, o crime virtual tem tido um papel muito importante no crime organizado hoje em dia, sim. E como delegado de polícia, o senhor percebe essa crescente das organizações criminosas? Eu digo no Rio Grande do Sul como um todo, que é nosso estado, nossa casa, né? Aqui nós temos algumas orcãs que vêm crescendo muito, né? E a gente fica assustado quando vê o poder que essas grandes empresas, como eu gosto de dizer, têm, inclusive no PIB do estado, movimentando mais de bilhão. Como é que o senhor vê o crescimento dessas organizações criminosas, dessas empresas ocultas que estão até próximas da gente? Nós temos dois tipos de crime organizado, né? O crime organizado do tipo mafioso e o crime organizado do tipo empresarial. O crime organizado do tipo empresarial é o tipo que vem mais crescendo realmente, porque ele se estrutura uma organização criminosa no formato de uma empresa realmente, né? Então tem dividido por setores, enfim, dividido por direções, e eles acabam tendo uma estrutura muito mais organizada e com isso conseguem um lucro muito maior. E com um lucro muito maior eles conseguem financiar a compra de armamento de grosso calibre, compra de mais drogas, compra de agentes estatais, enfim, eles conseguem se inserir na economia formal de uma maneira muito maior. Então, realmente eles têm percebido a importância dessa estrutura empresarial dentro da organização criminosa, porque isso tem dado um lucro muito, muito grande para eles, que permite a organização criminosa se expandir e se infiltrar na economia formal, em atividades lícitas, enfim, e acabar mascarando as suas atividades reais que são criminosas, né? A partir disso, já que atuaste em delegacias de cidade e agora numa área específica, qual é a operação mais difícil de se fazer? Eu acredito que hoje em dia seja as operações relativas a estelionatos virtuais, que é o que eu faço hoje, né? Porque realmente é um crime que é muito difícil de investigar. Então, a operação em si, o cumprimento da missão, elas meio que se equivalem para todas as operações. A gente faz todo um mapeamento dos alvos, enfim. Mas a investigação de crimes virtuais, ela é muito difícil. Por isso, graças a Deus, eu tenho uma equipe que é especializada nesse tipo de investigação. Eu sou só mais um ali dentro. O delegado não faz nada sozinho, pelo contrário, tem os agentes ali que auxiliam, que são os analistas de fato de dados, né? Então, eles são especialistas, eles me passam os dados ali todos já bem completos. Enfim, eu consigo fazer a ponte entre esses dados e o judiciário para a gente montar uma operação de qualidade que, para nós, seria a prisão preventiva. Porque a gente percebe que no crime virtual, sem prisão, sem prisão não faz cessar o crime virtual. O cara que não é preso, ele só tem um mandado de busca deferido contra ele, ele vai conseguir um outro celular ali, vai continuar aplicando o crime virtual, a fraude eletrônica, enfim, porque isso dá dinheiro para ele e ele vê que basicamente não consegue ter uma resposta estatal à altura. Então, para nós, na nossa realidade, nós percebemos, até fiz um artigo recentemente sobre isso, a importância da prisão preventiva no combate aos crimes virtuais. A interrupção exatamente. Da vida Exatamente. social dele. Esse cara tem que ser tirado de circulação ali para conseguir cessar a prática criminosa, porque se ele tem só um mandado de busca cumprido contra ele, uma outra medida cautelar, proibição de se ausentar do município, ele não vai parar de praticar o crime virtual. É uma prática muito rentável para ele. Então, só a prisão preventiva consegue fazer cessar a prática criminosa do crime virtual. E é isso que a gente tem batido muito em cima, e aí entra a importância do delegado de polícia. O delegado tem que pegar os dados que foram analisados pelos policiais, conseguir convencer o poder judiciário que aquele indivíduo ali, ele precisa ter uma prisão preventiva decretada contra si para cessar, porque aquele magistrado pode ser a próxima vítima, um familiar do magistrado pode ser uma próxima vítima. Eles fazem vítimas
normalmente pessoas idosas, que não têm, que tiram um pouco da aposentadoria ali e acabam caindo num golpe, eles não estão nem aí. A gente fez uma operação essa semana em São Paulo, e a gente tem áudios, a gente divulgou para a imprensa esses áudios, inclusive, do cara falando, eu não sinto remorso nenhum, eu só quero ver minha família bem, eu não sinto remorso nenhum. E aplicando golpes, enfim, golpes de doação, como aconteceu muito na enchente também. Enfim, então a gente tem tentado ao máximo, a gente tem se desdobrado muito para conseguir dar uma resposta à altura por parte do Estado, por parte da Polícia Civil para esses criminosos. E essa prisão preventiva vem com o aceite do Poder Judiciário. A gente vê muito hoje presos pela polícia sendo soltos horas depois da prisão. Qual a posição do delegado João Vitor sobre isso? Nós, claro, a gente preza nós somos aplicadores da lei, né? Então, na nossa realidade, nós entendemos, a gente representa o Poder Judiciário quando nós entendemos que há necessidade da prisão preventiva. É claro que essa nossa manifestação ela vai ser julgada pelo Poder Judiciário, junto com o parecer do Ministério Público. Se eles entenderem que é o caso de prisão preventiva, eles decretam, se não, não. Então, depende de uma fundamentação muito grande. Enfim, é claro que para a nossa realidade, a gente vivendo a segurança pública, vivendo a criminalidade, o dia a dia. No dia a dia, a gente percebe que a prisão é muito importante. Então, realmente nos causa até um pouco de revolta na população em geral e até a nós mesmos, né? Porque normalmente um trabalho de vários meses de investigação acaba sendo descartado, muitas vezes com a liberação desses indivíduos, né? Mas o Poder Judiciário também é um aplicador da lei. Eu acredito que nem tudo, não dá para colocar sempre a culpa no Judiciário, sendo que a gente tem leis muito fracas e que acabam deixando muitas vezes de mãos atadas a polícia e o Poder Judiciário também. O Poder Judiciário muitas vezes entenderia que seria necessário manter a prisão, mas não tem uma lei que justifique aquela atuação. Então, acho que o problema maior seria o problema legislativo. Então, a gente teria que ter leis mais duras para que a gente consiga cumprir a lei de uma forma mais exitosa no combate à criminalidade. Qual é a média de idade desses criminosos virtuais? É difícil, a gente já pegou perfis de todas as idades, mas, em regra, são indivíduos muito jovens, de 20, 21 anos, 18, 23, então nessa faixa. Menores de 18 também? Menores de 18 também, inclusive nas enchentes, uma das maiores operações que a gente fez, um dos maiores golpes que aplicaram nas enchentes ali, o indivíduo era um indivíduo de 16 anos, que hoje em dia segue livre, né? Segue solto, porque a gente não conseguiu a internação desse indivíduo na época, era menor de idade, mas, em regra, a gente percebe um perfil ali entre 18 e 23 anos, um perfil de jovens que acabam utilizando esse conhecimento, eles nasceram nessa época digital, né? Então, eles acabaram utilizando esse conhecimento, essa familiaridade com o mundo digital para fins espúrios. Então, acabaram indo para esse lado da criminalidade, que é um lado muito rentável, mas que a gente tem conseguido dar uma resposta à altura, pelo menos aqui no âmbito do Rio Grande do Sul. E eu ia mesmo lhe perguntar, não sei se a gente pode diferenciar essas duas vértices, porque talvez sejam iguais, mas qual a pior e qual a maior operação que o senhor já conduziu? A maior operação? Difícil, não sei exatamente, mas a gente teve uma operação na Delegacia de Roubo de Veículos, que ela demorou cerca de 3 meses para a gente conseguir concretizar, que era um caso de roubos de carros de luxo que estava acontecendo em Porto Alegre aqui. Então a gente recebeu uma pressão muito grande para fazer essa operação. A gente conseguiu em um tempo recorde ali, em 3 meses. Prendemos 17 na mesma operação ali. Indivíduos ladrões mesmo, 5, 7 ali, só de carro de luxo. Toda a organização a gente conseguiu prender, mas não foi a maior. A gente teve outras operações, inclusive ali no âmbito do ODER, que a gente teve a Operação Cripteia, que eram indivíduos que hackeavam contas Gov das pessoas, a partir dali faziam algumas transferências, enfim, de veículos roubados, furtados. Nessa operação a gente prendeu mais de 20 pessoas na mesma operação. Então, a gente teve várias operações grandes. No âmbito do DER, que hoje a gente tem feito, as operações são grandes, né? Normalmente a gente tem pelo menos 5, 6, 10 mandados de prisão preventiva. Então, são operações grandes que a gente tem feito ali, porque a natureza do nosso trabalho é de delegacia especializada, então a gente só trabalha com casos de alta complexidade, de alta lesividade. E pior, eu acho que não teve, porque acho que toda operação ela tem previamente um trabalho de investigação de muita dedicação dos policiais. Então, mesmo que não tenha sido exitoso o dia do cumprimento, que pode acontecer por vários fatores. A gente pode estar mapeando um cara ali há 2, 3 meses e naquele dia da operação o cara tem que dormir fora. E a gente não conseguir achar ele, enfim. Então, isso acontece e é do jogo. A gente nem sempre a gente vai ganhar as batalhas. Nem sempre as batalhas vão ser ganhas pela polícia, mas eu tenho certeza que no final das contas a guerra sempre vai ser ganha pela polícia. Mas eu digo pior no sentido de alguma realidade algum elemento que essa investigação trouxe de alguma vítima, de alguém que sofreu. Com certeza as enchentes. A gente trabalhou ali, a gente fez uma força-tarefa ali só para apurar os indivíduos que estavam utilizando as enchentes para arrecadar falsas doações. Então eles simulavam
páginas do governo do estado, páginas de campanhas de grandes influenciadores, simulavam, impulsionavam nas redes sociais através de anúncios e começaram a arrecadar muito dinheiro de pessoas que estavam ali imaginando estar doando para as enchentes e, na verdade, estavam ali fomentando a vida luxuosa de ostentação e deboche desses indivíduos, que a gente percebeu que muitos deles eram menores de idade. A gente acabou cumprindo mandados em Balneário Camboriú, em apartamentos de luxo, enfim. Então, com certeza, as enchentes foram as que mais nos impactaram de fato, foi uma atuação, uma ação muito baixa por parte deles. Inclusive, a gente percebe, né? No crime, querendo ou não, também existe um código de ética, né? E nesse caso, ele foi o mais baixo que eles conseguiram chegar, utilizando da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul para arrecadar valores ali, para simplesmente ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, enfim. Então, com certeza, essas operações que a gente fez no âmbito da enchente de indivíduos que estavam utilizando dessa tragédia para arrecadar valores foram, com certeza, as piores ali no sentido de repulsa por parte dos policiais. João, eu recebi a informação de que lá num passado, que não é muito distante, tu não era um bom aluno na escola. Tu era um aluno que era mediano. Perfeito. E como é que um aluno mediano na escola, dentro daquela avaliação, que é uma coisa mais catedrática, como é que ele chega a esse posto com tantas histórias como tu contou aqui até agora? Perfeito. Eu nunca fui um bom aluno, eu sempre fui um aluno mediano, digamos assim, mas chegou ali, comecei a ficar maior ali na minha 7ª, 8ª série, pré-ensino médio, comecei a cambalear, quase reprovei na minha 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, enfim, quase reprovei, entrei no ensino médio perdido, passei por diversas escolas de ensino médio, colégios de ensino médio, né, sem saber o que eu queria fazer da minha vida, não sabia curso, não sabia nada, não estudava no ensino médio, matava a aula, enfim, e cheguei no 3º ano do ensino médio e falei, minha mãe é advogada, meu avô é advogado, vou fazer direito. Aí fui fazer direito lá, comecei em Maringá, depois me transferi para Paranavaí, fiz faculdade em Paranavaí mesmo, uma faculdade pequena. Mas aí logo no 1º ano da faculdade eu descobri a minha vocação. Então descobri o cargo de delegado de polícia, descobri a polícia, me apaixonei ao mesmo tempo pelo direito e aí foi que destravou essa chave na minha vida. O que eu não tinha de motivação, de inspiração para estudar antes, eu descobri logo no 1º ano da faculdade, isso foi muito bom para mim, que eu descobri uma carreira que eu conseguiria unir o direito, que eu tinha me apaixonado logo no 1º ano, com a polícia, que eu descobri que era a minha maior vocação. E eu sou muito defensor disso, a polícia é para quem é vocacionado. E eu descobri essa vocação, falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E se eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu preciso começar a estudar o quanto antes, para passar o quanto antes e exercer de fato essa função. E aí destravou. Aí eu comecei a sentir prazer no estudo, porque eu sabia que era um preço que eu estava pagando, que era necessário para chegar ao meu sonho. Então, eu dormia e acordava pensando em ser delegado. E para isso, nesse meio tempo, entre dormir e acordar, era o tempo ali, entre acordar e dormir, melhor dizendo, era o tempo que eu fazia o que tinha que ser feito para conseguir chegar nesse objetivo. E foi aí que eu consegui ser aprovado nos concursos. E aí o João é aprovado no concurso com 23 anos? Eu passei no meu primeiro concurso aos 21 anos, em primeiro lugar. 21 anos. E aí nos demais com 23. Eu passei em primeiro lugar na Polícia Penal do Mato Grosso do Sul. Já estava estudando há um tempo, não tinha feito nenhuma prova, mas já estava ali apaixonado pelo estudo, pela carreira policial. Falei, vou fazer essa prova aqui para testar. Com 21 anos, 4º ano da faculdade. E passei em primeiro lugar. A prova tinha 80 questões, eu acertei 77. Então, passei bem, em primeiro lugar, muito, muito acima. Até eu abri o grupo ali do pessoal que estava fazendo o concurso, o pessoal, teve um ali que com certeza fraudou, comprou o gabarito. Pessoal, fui eu que mandei uma mensagem ali, não, fui eu, não comprei nada, eu tô estudando aqui, realmente fui eu que acertei a 77. Acharam que tu tava passando a perna? Acharam que eu tava passando a perna, cara. E aí foi isso. Que barbaridade. E aí foi o primeiro concurso, como eu fui muito bem, eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui desde o 1º ano tá dando certo. Passei em primeiro lugar no meu primeiro concurso, agora eu vou mudar o foco, vou começar a estudar de fato para delegado de polícia, que depende de um estudo um pouco mais aprofundado. Comecei a estudar e com 23 anos eu passei 2 vezes para delegado, Rio Grande do Sul e São Paulo. Passei para agente da Polícia Civil de Santa Catarina, escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina e escrivão da Polícia Civil do Paraná. Tu conhece alguém tão jovem que passou num concurso de polícia assim com 21 anos? Teve alguns, mas é bem raro, assim. Que antigamente não precisava ter 3 anos de atividade jurídica para ser delegado de polícia. Então muita gente conseguia, muita gente não, mas alguns conseguiam, alguns poucos conseguiam sair da faculdade sendo aprovados para delegado e entravam com 21, 22 anos. Mas hoje em dia precisa de 3 anos de atividade jurídica ou policial. Então o indivíduo tem que sair da faculdade, ter 3 anos de atividade jurídica ou policial para ele conseguir ser aprovado. E eu consegui ali exatamente como eu formei com 21 para 22, passei com 23 e eu fui convocado para a Academia de Polícia com 25. Então deu certinho ali para conseguir os meus 3 anos. Então hoje eu sou o delegado mais novo do estado ainda, desde 2021, quando eu entrei, mas possivelmente agora eu já estou com 31, já estou ficando velho, né? Então, e agora a gente está com concurso em andamento, provavelmente vai entrar um pessoal mais novo aí.
Mas continua sendo mais jovem. Por enquanto, sim, a taça tá comigo aqui ainda. Tem que ver quem vai superar isso aí. João, e além da tua trajetória como delegado, aí eu, rapidamente, do aluno que estava lá na escola, que não ia muito bem, mas esses 3 anos tu teve que trabalhar, atividades jurídicas, direito, estudo para ser delegado, e aí a vida, imagino que tenha mudado muito. Perfeito. Durante a minha trajetória ali, eu tive a graça, né, da minha família toda entender o momento que eu estava passando ali, então eles me ajudavam muito, eles faziam de tudo para que eu focasse só no estudo, de fato, mas teve um momento que eu precisei trabalhar, que eu precisei fazer meu TCC da faculdade, fazer estágio e estudar ao mesmo tempo. Então eu passei por todos os momentos ali. Teve momento que eu só estudava, teve momento que eu trabalhava e estudava, teve momento que eu trabalhava, fazia faculdade e estudava, enfim. Então todos os momentos eu vivi, mas o que me tirou ali me fez passar por esses momentos com excelência ali, conseguir tirar o melhor deles, foi a organização. Eu desenvolvi ali uma organização muito grande, uma disciplina muito grande, que em todos os momentos, independente se eu estava trabalhando, se eu estava estudando, se eu estava, enfim, o que eu tinha que passar naquele momento, eu fazia com muita organização e disciplina. Então eu consegui tirar sempre o melhor desses momentos e ser aprovado tão rápido. Vai da ideia para a organização, da organização para a disciplina, até honrar os compromissos. Exatamente. Deixei de lado um pouco a motivação ali. Eu tinha minha motivação, né? Tinha um mural dos sonhos no meu quarto, assim, que eu imprimi várias fotos de polícia, assim, que eu colei toda a minha parede do quarto, que isso me ajudava na motivação, mas a motivação não é o que sustenta. A motivação só te sustenta no dia que você está motivado. O dia que você não está motivado, que é a grande maioria dos dias, então basicamente toda segunda-feira é um dia que você não está motivado, o que vai te sustentar é a disciplina. E é isso que eu passo para os meus alunos, por exemplo. Falo, cara, não é a motivação. A motivação ajuda? Ajuda no dia que você está motivado. No dia que você não está, o que vai te sustentar e fazer o que você tem que você fazer o que tem que ser feito é a disciplina. Então seja mais disciplinado do que motivado. E era isso que eu fazia. O que eu passo para eles é exatamente o que eu fazia, nada mais. E agora o João também é professor. Exatamente. Desde o ano passado sou professor de um grande curso preparatório, o CEISC, né? Que é um maior curso do Rio Grande do Sul, enfim. Então, dou a parte de direito ali, parte de criminologia também, mas também tenho uma mentoria individual, enfim, que eu oriento os alunos a como estudar para concursos policiais, seja delegado, seja investigador, inspetor, enfim, Polícia Rodoviária Federal. Então, todos os concursos de carreiras policiais, eu pego esse aluno, trago para mim, entendo toda a rotina dele, horários, enfim, e eu monto a rotina de estudos dele e faço todo o acompanhamento. Então, o aluno tem contato comigo direto todos os dias para tirar dúvida, enfim, e ele tem todo o planejamento de estudo dele mapeado de acordo com o que eu utilizei para passar. Então, nesse meio tempo, eu desenvolvi uma metodologia própria, né? Senão não teria sido aprovado tão rápido. Eu consegui desenvolver uma metodologia estratégica, digamos assim, para eu conseguir estudar o que de fato era cobrado nos concursos, e hoje é o que eu passo para eles, é exatamente isso aí. Eu monto todo o planejamento deles para encurtar o caminho até a aprovação. Que maravilha. É baita, isso aí. Eu mesmo estava pensando o seguinte, né? Se tu tiver um aluno não tão bom, tu pode dizer para ele, tu pode ser o delegado de polícia mais jovem do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Se eu conseguir, cara, qualquer um consegue. Não é clichê isso aí. Se eu conseguir, qualquer um consegue. O concurso, ele depende ali, cara, de uma restrição ali de tempo para você conseguir tirar um tempo para estudar, entender o que a banca cobra, entender. Porque eu falo para eles muito isso aí. Não, quem passa no concurso não é o cara que sabe mais, não é o mais inteligente. É o cara que acerta mais questões no dia da prova. Então você tem que ser o cara que vai acertar mais questões. Você não precisa ser o cara mais inteligente. Cara, tinha diversas pessoas, e ainda existem, várias pessoas mais inteligentes do que eu na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas eu fui o cara ali que acertou grande parte das questões e eu tô aí até hoje. Então é isso que eu tento passar para eles. Eu tento traçar uma estratégia de estudos para eles estudarem o que de fato vai cair no dia da prova e eles conseguirem ser aprovados o quanto antes. A estratégia que eu utilizava é o que eu passo para eles. Não precisa ser o mais inteligente, eu não era o mais inteligente, nunca fui. Até hoje eu não sou, mas eu tinha estratégia e consegui acertar o maior número de questões na prova ali e tô aí até hoje. Eu também quero pontuar que lá na agronomia é a casa do casal João e Mauri. Exatamente. Já há um tempo aí, a gente tá junto na Zona Leste. Eu vim de Encruzilhada... ZL. Popular ZL. E ela tem, inclusive, tatuado ZL no calcanhar. É então fã. Tatu ZL, é fã. Essa é fã. Eu vim de Encruzilhada do Sul para Viamão, né? Então, Viamão já fica ali próximo da agronomia. Eu já vim para aquela região ali, pro Partenon. Fiquei na ZL já desde 2022 e tô aí, já tô acostumado ali com agronomia, Lomba do Pinheiro, é minha área ali. É igual o Corrales, nosso querido produtor dos podcasts do Dudu News, que tem Canudos no tornozelo, e o Vitor Rosa, que tem Santo Afonso. A nossa dupla dinâmica de Novo Hamburgo. Essa dupla é forte. Vem cá, o João, e quem é Mauri Dornelles? Mauri, minha noiva.
Conheci ela, estava em Encruzilhada do Sul ainda. Mas, peraí, ó, só um pouquinho. Eu te perguntei quem é a Mauro. Eu quero saber sobre a tua vida, que eu quero saber quem é a Mauro. Me descreva. A Mauro é minha noiva, jornalista. Agora sim, muito bem. Jornalista, muito bem. Trabalha com esporte, né? Hoje tem 3 trabalhos, basicamente. Ela tá no 4D, um canal no YouTube com o Rafael Sobes, né? Trabalha também no Donos da Bola, Te na Band. adoro os corintianos, Rafael. Sobes. Com certeza. Já conversamos sobre isso, Gosto muito de corintianos. E também agora tá comentando o Campeonato Brasileiro Sub-20 na CBF TV, então tá ralando bastante, que a gente tem um casamento pra pagar, né? Então a gente tem que trabalhar. Nós dois estamos com 3 empregos cada um pra conseguir pagar o casamento. Que espetáculo. Vem cá, e quando é que é o casamento? É em outubro desse ano. Tu quer dar data e endereço aí, pessoal? Não, obrigado. Eu vou preferir manter a confidencialidade dessa informação. Não, porque ele é discreto, né? Nós não estamos falando da descrição aqui. Já falei bastante, já falei até onde eu moro, cara. Exatamente, falando de tem que tentar sorte lá. Vamos ter que cortar isso aí. Não, pode tentar sorte lá. É embaçado. Tenta sorte, É embaçado. Grande doutor João Vitor Herédia, grande delegado de polícia, grande história. Que essa nova fase, agora casado, seja repleta de felicidade, saúde, amor. É o que vocês merecem, porque vocês dois são pessoas realmente espetaculares. A Mauro eu já conheço desde que ela trabalhava na Itatiaia. E é uma pessoa fantástica, uma educação, respeito. Nossa, fantástico. E agora eu tô conhecendo o esposo, que é outro cara sensacional. Aí a gente vê como as pessoas boas realmente se conectam e estão aí construindo suas vidas, construindo um mundo melhor pra gente. Que legal, que coisa boa poder agora te conhecer e compartilhar desse mesmo sentimento contigo. Obrigado, Dudu. Pra mim é uma honra, um prazer muito grande. Falo novamente, ela é fã de vocês, né? Tua fã, principalmente. Queridona. Quando eu falei pra ela que eu vim aqui, ela, não, vai. Nossa, que legal, não acredito. E um papo muito bacana, prazer conhecer você, todo o pessoal aqui da tua produção também, me trataram super bem desde o início. Então te agradeço pela disponibilidade, o que precisar de mim aí pode... Estou sempre à disposição para auxiliar, para colaborar. Minha ideia é sempre passar essa caminhada que eu tive, que mostrar para as pessoas que qualquer um pode chegar aos seus objetivos ali. Independente, é só ter um momento de disciplina, um momento de restrições ali para conseguir chegar no seu objetivo. Qualquer um, pode ser um mau aluno, pode ser uma pessoa que não tem a melhor formação. Fiz faculdade na minha cidade, uma cidade de 80 mil habitantes, uma faculdade que ninguém conhece, e mesmo assim sou delegado de polícia já, professor, enfim. Então mostrar para as pessoas, motivá-las que todas conseguem chegar ao seu objetivo se tiver a orientação certa, tiver no caminho certo, com muita oração também, família, enfim, a cabeça no lugar, todos conseguem chegar onde quiserem. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso, valeu. De coração. Obrigado. Agora eu vou ter que pagar, vamos ver se ele sai da ZL pra ir a Novo Hamburgo lá comer um churrasco com nós, Vitor. Não, direto eu tô por lá, só marcar o dia. Então nós vamos resolver isso aí. Agora estamos reformando lá. Joga bola? Opa, já tô um pouco parado, mas eu jogo. Quinta-feira lá, é uma chinelagem aquele jogo lá. Uma vez, eu vou contar uma história boa, já estamos falando em crimes virtuais aí. Certa oportunidade, hein, Corrales, escuta essa. Num jogo de futebol do time do Dudu News, que ele tem funcionários da empresa, e sempre surge, né, pessoas do nosso conselho de administração, como nosso querido Vitor Rosa, né, nosso grande conselheiro, e pessoas externas também, e um dia surge um cidadão lá, e vem pra mim, tu manja, né? Nosso grande verbo manjar, né? Tu manja de investimentos. Trabalho com o mercado financeiro, alguma coisa assim. O que tu hoje de Bitcoin? Olha, tem que ver, né? O momento, eu acho que na época tava alto. Na hora de comprar, né? Talvez tu tiver hora de vender. Não, porque eu fiz um brick aí e ganhei uns Bitcoin. Tá, mas cara, pagar em Bitcoin, né? Mas isso aí tá estranho, né? Mas isso aí é novidade. E eles estão olhando, acho que eles sabem do que eu tô falando. Não vamos dizer o nome do indivíduo, mas ele vai ter que vai se acusar. Ouvir. Aí ele falou, tá, mas qual é a origem desses bitcoins? Isso eu prefiro não comentar. Então, olha, melhor tu nem comentar comigo, porque se tu comentar, tem risco de virar notícia amanhã. Com certeza, cara. Ei, Vitor Rosa. Que perigo, que perigo. Comentar isso, olha, falar isso pra policial e pra jornalista Difícil, querido, muito obrigado. Obrigado, Dudu. Prazer muito grande, prazer conhecer vocês, estou sempre à disposição que precisarem aí, e é só contar comigo sempre. Valeu. Coisa boa. Arroba João Vitor Herédia e... Arroba Delta João Vitor, meu Instagram. Ali eu coloco bastante coisa. Delta João Vitor, né? Delta de delegado, Delta João Vitor. No YouTube também, a gente tá com projeto no YouTube também. Legal. Colocando algumas dicas de estudo, rotina policial, enfim, meu dia a dia. A gente tá colocando bastante coisa lá no YouTube também, arroba Delta João Vitor. Só acompanha lá, tem bastante coisa legal. Tem uma equipe muito boa comigo agora aí também. O Vitor Rosa. O Vitor Rosa e sua equipe ali. Então, produção profissional, fazendo um trabalho bem bacana ali para profissionalizar o trabalho no Instagram e no YouTube. Então tá bem bacana, o pessoal não vai se arrepender de olhar lá. O João entrou pro batalhão de operações
70 inscritos e 16 formados. O Vitor Rosa, nosso grande Vitinho, diz que o nosso querido delegado também é do... Operações Especiais. Como é que se fala? Porque na brigada, na Polícia Militar brigada, é BOP. Na Brigada Militar, na Polícia Militar é o BOP, né, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. E na Polícia Civil são as CORES, Coordenadoria de Recursos Especiais. Então, no ano de 2024, fiz o curso de Operações Táticas Especiais, que é o curso de Operações Especiais das Polícias Civis. E também hoje sou Operações Especiais. É um curso muito, muito, muito difícil. É o curso de maior dificuldade em todas as polícias. Muito longo, de muita restrição física, psicológica, alimentar, enfim. Então, leva o indivíduo realmente ao zero ali. Ele te deleta completamente. Ficamos meses ali sem nome, sem nada, só com um número escrito no chapéu, na gandola, enfim. Então, a gente é levado ao básico do ser humano ali, todas as restrições que a gente pode ter, a gente tem. E a gente conseguiu, de 70 inscritos, formar em 16. Hoje somos operadores especiais ali, que aqui são os chamados escorpiões, né? Como na Brigada Militar no BOP são os caveiras. Na Polícia Civil do Rio Grande do Sul são os escorpiões, então tenho muito orgulho de ser também o escorpião 41. Falo bastante de operações especiais, que é uma paixão gigantesca. Tenho tatuado aqui também um operador, tenho um escorpião aqui também. Então falo bastante nas minhas redes sociais, no YouTube também, sobre operações especiais, doutrina militar, que é uma paixão muito grande, porque é o que a gente passa ali no curso. Tem o vídeo do curso no meu YouTube, inclusive um vídeo completo. Massa. É muito bacana, pessoal. Muita gente me manda no meu Instagram assistindo o vídeo, né? Então, cara, tô aqui começando meu dia de estudos e tô assistindo o vídeo do COT aqui, né? O curso de Operações Táticas Especiais. Esse curso é onde? Ele foi aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem viagens para fora também. A base da Semana Rústica foi em São Leopoldo, no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, em São Leopoldo. Tem um campo ali, depois a gente vem para Porto Alegre. Conheço muito bem o 19 e esse campo que é ali na Avenida do Unicinos, pro lado esquerdo. Eu não sei porque a gente chega lá encapuzado e eu nem sabia onde eu tava, só sei que eu fui para lá e depois eu fiquei... O senhor termina que eu tenho um presente no final. Tá, beleza. Não, mas então um curso de Operações Táticas Especiais também é uma grande honra da minha carreira, um diferencial que eu vejo difícil delegados formarem nesse curso, né? Então, para mim é uma grande honra ser operador especial, demanda muita, muita dificuldade, muito tempo de treino. Foram 2 anos treinando, me preparando, mas também é uma grande paixão que eu tenho ser operador especial. Tenho muito orgulho dos irmãos aqui da Cores, dos escorpiões, né, meus irmãos. A gente está tentando também, em paralelo com o trabalho de investigação, o trabalho do dia a dia ali como professor, enfim, também sou instrutor da Academia de Polícia na matéria de técnicas operacionais também. A gente tenta sempre estar instruindo outros policiais para terem o conhecimento ali cada vez mais avançado, para a gente conseguir ter uma polícia civil de qualidade cada vez mais. Então também é uma grande paixão que eu tenho as operações especiais. Fantástico. Eu tenho um presente. Senhor, o presente é o seguinte, o Corrales não estava esperando por isso, mas eu tenho grandes amigos que são da centenária, 137 anos de empresa, a nossa querida Amadeu Rossi. E ontem falei que iria entrevistar um delegado que é um cara diferenciado e vai chegar na tua casa uma Airgun ou uma Airsoft da Rossi. É mesmo, cara? Em tua homenagem personalizada pra ti. Fico muito feliz, cara. Grande prazer. Muito obrigado. O pessoal da Rossi são parceiros da Polícia Civil, inclusive. São muito parceiros. Muito parceiros da Polícia Civil, então fico muito feliz. Muito obrigado. Pra mim é uma grande honra. Valeu, Dudu. Vamos te enviar uma arma lá. Obrigado. E um lançamento aí que ninguém tá sabendo. Beleza. Eu tô sabendo porque parece que eu ganhei uma também. Não sei aonde, não. Tô dizendo depois, no ar aqui. Depois a gente combina dar uns tirinhos também. Temos alguns instantes aí pra nós fazer isso aí. Beleza. Um beijo no coração. Grande João Vitor Herédia, que história fantástica para você se inspirar nessa segunda-feira e começar a semana bem. E ele falou, nem sempre você acorda numa segunda motivado para trabalhar. Mas depois desse programa eu espero que você acorde bem motivado para sua terça-feira. Até semana que vem com Unimed Vale dos Sinos. Esqueci de falar. Inacreditável. Unimed Vale dos Sinos, Calçados Beira-Rio e Banrisul. Vocês me perdoem, vocês estão aqui atrás de mim, vocês estão aqui na tela. Eu só não falei porque realmente é uma alegria vocês apoiarem esse programa que oportuniza histórias como essa aqui. Boa noite pra você, fique com Deus e a gente se vê semana que vem.